Boa noite, Felipe. Bem-vindo. Gratidão. Mais uma live. Verinha chegou. Pessoal que está chegando, ajuda a gente na divulgação da live. Manda aviãozinho aí pro Instagram, pros amigos. Vânia. Boa noite, Vera. Boa noite, Vera. Verinha tá mandando aviãozinho. Caiu a conexão dela. Vamos aguardar. Bom, para quem está aqui, até que a Vera chega de volta, vamos falando hoje, encerrando a série de 5 lives, o tema autoestima. Agora e tá ok? Agora sim? Porque travou aqui pra mim. Tá normal? Então tá bom. Tá sim, bem-vindo. Tava a tela preta aqui. Tudo bem, Ale? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo jóia? Hoje é para arrebentar, é o último. Hoje é o encerramento da maratona. Todo mundo preparado. Tá calor Então aí, vai Lê? convidando o pessoal. Tá Tô calor aí, percebendo, Lê? tá chegando gente nova, Vera. Tá chegando a Sueli, a Lígia. Boa noite. Boa noite, Lígia, Natália. Arro. E aí, bora começar? Bora. Honrar quem chegou Tem na rádio, né? Tem alguma coisa dando retorno aí, Vera? Tá dando eco? Pera aí. Tá. E agora? Deixa eu ver. Parou. Parou? Então bora lá. Como hoje é no meu Instagram, depois da nossa série lá no seu, eu acho. Bora se apresentar. Quem que é a Vera, para quem não conhece, embora aqui já é todo mundo amigo, né? Esse fica melhor assim, Ale. Acho que se aumentar um pouquinho o som. Tá no último aqui. Tudo bem, gente? Parece que tá com eco ainda, né? Aqui não, parou. Parou? Tô sem o microfone, Rô. Ficou baixo. Ô, Lê, eu vou sair aqui, vou entrar. Você me chama de novo? Tá. Bora lá, vamos ver se vai dar certo agora. Andréia, bem-vinda, gratidão. Já mandei de novo, vou para ela. E agora? Aí, aqui tá bom. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Deu um pane aqui no meu microfone de última hora. Ok? Estão me ouvindo? Dá um joinha aí. Tem nada aberto aqui não, Rô. Bom, bora lá, é o que tem para hoje. Se apresenta aí, Vera, Vera, pro pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quem não me conhece ainda, a Maria Cardoso chegando, a Andréia Tacontel, Neto, a Camila.
Bom, eu sou a Vera Vitorelli, a maioria das pessoas aqui já me conhece, eu sou da cidade de Birigui, trabalho com terapias integrativas, facilitadora de cursos, fiz o coach aí com o Alessandro Belmonte, né? A gente fez o coach não na mesma turma, né, Alê, mas na mesma escola, né, na Academia Brasileira de Coach, o qual a gente é muito grato e honra bastante aí. Onde foi o começo de tudo, né, Alê? Sim. Bom, ô Vera, para começar, eu te peço permissão para contar uma história que eu já contei numa live anterior, mas ela vai fazer muito sentido hoje aqui. Todo mundo já conhece, mas eu não me canso de reforçar. Hoje vou usar até alguns personagens. O João trabalha com o Mário, ele teve um dia muito difícil e convidou o Mário para visitar a casa dele no final do dia. Quando o João chegou no portão da casa dele, tinha uma árvore. Ele foi e fez o gesto de colocar a mão naquela árvore e entrou, e quando ele chegou na casa, era uma outra pessoa. Modificou tudo e o Mário perguntou como que ele fazia aquilo depois de um dia tão difícil, ele chegar todo feliz e como se fosse uma transformação. E o João disse, aquela árvore lá na frente é a minha árvore dos problemas. Tudo que acontece no meu trabalho, no meu dia a dia, eu deixo lá fora. Quando eu chego aqui na minha casa, eu tenho que ser o melhor de mim. E amanhã de manhã eu volto lá na minha árvore e pego o meu problema de volta. Essa história é até muito bonitinha e legalzinha. E o que nós vamos tratar hoje vai mostrar exatamente que isso é uma farsa, uma mentira. Nós, seres humanos, somos seres sistêmicos, todas as áreas estão interligadas. Então, cair nesse engano de que hoje eu vou ligo o modo pai, desligo o modo trabalho, ligo o modo marido, desligo o modo amigo. Essa situação é difícil, porque a gente carrega as cargas emocionais do trabalho para casa, da casa para o trabalho, da sociedade, enfim. Tudo que acontece o tempo todo está interligado todas as áreas. Eu peguei aqui hoje a técnica que a gente usa no começo do processo de coaching, a roda da vida. E ela mostra muito do equilíbrio que as áreas estão, traz clareza para a pessoa e para nós. 4 pilares: pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Você está ouvindo a gente, já vai se refletindo e pensando como que anda essas áreas da sua vida, como é a sua saúde, a sua espiritualidade, o desenvolvimento intelectual, como que você tem lidado com isso, com os seus recursos, como que é a tua vida financeira, a sua vida familiar, tudo isso interfere no equilíbrio emocional da tua vida e define todos os resultados. E isso vai impactar exatamente no resultado da tua autoestima. Quanto mais equilíbrio você tiver, com certeza a tua autoestima vai estar no nível mais elevado. E quanto mais desequilibrado, a palavra a nossa frustração é maior. Então é quase que impossível ter autoestima levando uma vida frustrada. E para você, Vera? Você costuma falar, né, Ale, que não dá para ter sucesso numa área só da vida, né? Exatamente. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre isso, já que você tocou nesse assunto. O que é o verdadeiro sucesso? Será que o verdadeiro sucesso é realmente só ganhar dinheiro? Ou é só realmente viver para o mundo espiritual? Ou é só ser feliz no relacionamento? Essa roda da vida que você trouxe aí, ela vem mostrar exatamente isso para nós, né? E você tocou num ponto aí da árvore dos problemas, isso a gente tem percebido muito, sem entrar no julgamento, né? Mas o quanto nós, né, e todos ultimamente, principalmente quem está entrando no caminho do despertar. Não falo assim de um modo geral, não só quem está buscando terapia, né? Para terapeuta em si, para coach, para profissionais, mas todas as pessoas que estão buscando, aprendendo, lendo, né, sobre física quântica, por exemplo, mas que estão no caminho do despertar.
que de repente acha que o mundo vai ser um mar de rosas. E às vezes acaba até passando isso para as pessoas, né? A gente às vezes vê algumas pessoas que entram para esse caminho e a gente costuma utilizar o termo avatar, né? O quanto às vezes a gente também não faz isso? Deixa transparecer que depois que a gente entrou com o caminho do despertar, a nossa vida virou um mar de rosas e nós não temos mais problemas. Quando na verdade os problemas só vão mudando de nome, né? Só vão mudando de intensidade. A gente sempre fala aquela questão do jogo, né? Que a vida acaba sendo um jogo, de certa forma. Então, cada fase que eu vou subindo, eu vou me fortalecendo, eu vou aprendendo mais coisas, aprendendo mais ferramentas. Mas o que acontece com essas fases também? Elas vão se Vai tornando ficando mais mais difícil. desafiadoras, né, Ale? Exatamente. Eu até tinha escrevido aqui para a gente falar também sobre aquele negócio, eu não tenho mais problema. Ontem eu dei um exemplo para uma amiga de aquelas pessoas que olham assim, nossa, a pessoa está sempre feliz. Você não vê essa pessoa triste. Nenhum problema de estar feliz. O problema é quando isso daí é uma falsa estima. Quando você quer que força para mostrar o tempo todo que você está feliz. Isso é como se eu estivesse camuflando o meu bastidor e escondendo a minha realidade. E uma hora isso daí vem à tona. Às vezes não para a pessoa, mas principalmente para você. Para quem está... a expressão sobe no salto o tempo todo. Uma hora o pé cansa. Uma hora o pé vai cansar. Então, uma hora o pé quer ficar de chinela havaiana e tá tudo certo, né? O que é certo sobre isso? Por quê? A falsa estima também vai consumir a tua energia. Vai te desgastar. Você tentar mostrar que aquilo que você não está sendo vai te consumir mais do que aquilo que você é. Independente se você esteja triste ou feliz. Outro ponto da falsa estima é quando você tenta... fugiu a palavra aqui agora. Só um minuto. Fugiu, Vera. Continua aí, por favor, até que eu lembro. Me veio muito essa energia agora aqui, você falando, essa questão da viver de aparências, né? Não sei nem se é isso, se você chegou a sentir aí. Mas me veio muito isso aqui. O quanto às vezes ainda a gente fica buscando isso, né? Querendo mostrar o tempo inteiro que a gente tá bem. Não posso cair. Porque se eu mostrar que eu tô fraco, o que vão falar de mim? Nossa, como assim? Vera, você já fez tanto curso, você ainda tá passando por isso? Como assim? Você jogou dinheiro fora? O que é isso tudo aí na parede? Pra que serve tudo isso? Então, gente, a gente no começo entra numa crise existencial até, né, Lê? Achando que a gente tá errado no meio disso tudo aí. Mas na verdade não, gente. A única diferença é que o que acontece? Quando a gente começa a aprender algumas ferramentas, o Alessandro vai colocar o ponto de vista dele também, para ver se é o que ele acha, né, o que ele sente. A gente só aprende a sair mais rápido das situações. A gente só aprende a lidar de uma forma mais leve, né? Mas a questão de cair, todos somos humanos, né? E aceitar que a gente pode sim cair, levantar, cair de novo, levantar, cair de novo. E cada vez a gente vai ficando mais resiliente. Aquela questão da filosofia do bambu. Eu gosto bastante de estar falando sobre ela, porque o bambu, ele verga até o chão, né? Só que ele não quebra. E ele é resiliente, ele volta, é uma filosofia da flexibilidade. Ele volta ao estado original dele, sem quebrar. E quanto mais bambu tiver junto, mais bambus unidos, mais dificilmente alguém vai conseguir quebrá-lo. Então, o que isso está nos mostrando, né? A gente está junto com pessoas também, se unindo, né? Com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, para nos fortalecermos ainda mais. Então, escolher com quem a gente realmente vai querer dividir, compartilhar o nosso dia a dia, né, Alessandro? Isso também é importante, né? A Ormezina acabou fazendo me lembrar daquilo que eu ia falar. É exatamente isso, Ormezina. A vida é uma montanha russa. Então, a autoestima,
não quer dizer que eu não vou ficar triste. Vai mostrar que eu vou eu vou ter mais condições de lidar com as situações. Só que tá tudo bem hoje eu tá triste. Tá tudo bem amanhã eu tá cansado. Tá tudo bem o outro dia eu ficar triste de novo. A tristeza é uma emoção natural nossa, natural, normal. Pode acontecer, quando a gente precisa tomar cuidado é quando eu tenho o excesso de tristeza. Vários dias. E aí eu preciso, com a busca que a gente tem encontrado, é saber lidar mais com as situações. Opa, peraí, por que isso está acontecendo comigo? Qual é a dificuldade que eu esteja enfrentando, que eu não esteja vendo, que tem me deixado mais triste? Mas somos todos humanos. Ser coach e terapeuta não é ser super-herói, né? De forma alguma, mas é que não tem aquela do... Dificilmente a gente vai se fazer de vítima. A gente vai logo para a pergunta e com foco na resposta. Por quê? Por que eu estou ficando triste? Que situação tem me... Às vezes é lá atrás, às vezes nem aconteceu. Falei um pouco hoje na sessão que terminei agora à noite sobre isso, de se preocupar com algo que às vezes nem vai acontecer, na maioria das vezes não acontece. É tão leve a gente deixar os julgamentos e o auto-julgamento. Exatamente, o Felipe. É uma carga desnecessária. O julgamento, assim como a mágoa, é aquela mochila que a gente coloca nas costas, sem necessidade, cheia de pedra. E fica carregando. Carregando, carregando. Mais uma vez, consome energia. Mais daquilo que você Respeita a precisa. tristeza para enfrentar. Difícil quando chega e desvaloriza o sentimento que está vivendo. A Lourdes aqui Essa colocou semana, um comentário. essa semana até falei lá no nosso grupo, se eu não tivesse esse meu sobrenome, seria emoção. Então, se eu vou viver aquela situação, se precisa da minha tristeza, você vai receber a minha tristeza. Mas quando eu escolho ser alegria, é alegria de verdade. Não tem um meio termo. Aqui na nossa A gente cidade, tem um ponto de vista também, né, em relação à tristeza, né? exato. Nem sempre ela Aqui é tão ruim assim. a animação divertidamente me trouxe muito ensinamento sobre a tristeza. Trouxe uma interpretação que eu não via. Para quem não assistiu ainda, vale muito a pena. Aqui eu escolhi ser intenso 8 ou 80, sempre. Mas aqui tinha um padre da minha cidade que falava assim: ou você é quente ou você é frio. O morno Deus o mita. Forte, mas de verdade. A gente fica, não, pra lá e pra cá e não sai do muro. Seja quando eu tô triste, eu tô triste. Transparece em mim a tristeza. Só que quando eu tô feliz também, o sorriso não cabe no rosto. Todo É a mundo tem que gente ser assim? De escolher, forma né, alguma. Lê? Tem que ser assim todo mundo? De forma alguma. Isso sou eu. Eu descobri que eu sou assim. Eu fico bem assim. Até porque principalmente quando eu vivo rápido tristeza, mais rápido eu saio dela. Porque para mim é ensinamento. Ela tá me ensinando. Ela tá me mostrando. Às vezes tá me curando. E acolher o que vem, né? Alguém Sim, comentou da voz. A minha voz tá sendo normal aí? Estão ouvindo bem, Lê? para mim tá bom. A sua só tá baixa. Agora eu não Tá tô no tendo. último aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Enfim, parece que tá voltando, tá dando um eco aqui. É acolher tudo que aparece, né? Tem algo que eu vi uma vez que é assim, cada vez que a gente deixa de se posicionar, não fica nem de um lado do muro e nem do outro, a gente fica em cima do muro. O que que acontece com quem fica em cima do muro? É o que leva mais pedrada, né? Quem fica em cima do muro é o que leva mais pedrada. O que que isso está ensinando pra gente? Pra gente se posicionar. É realmente ocupar o nosso lugar. Tá, diz que minha voz está com eco. Alguém falou que minha voz está com eco aqui. Eu vou tentar colocar o fone para ver como que reverbera, tá?
E às vezes a gente não coloca aquilo que nós estamos realmente pensando, sentindo, né? Ou simplesmente deixar para lá. E agora? Como que chegou aí? Tá bom? Tá bom, né? A tua voz melhorou para mim. Só que aí dá retorno aqui. Mas não tem problema, Tá tá dando tudo certo. retorno? Melhorou aí, né, gente? Então, quem fica em cima do muro é sempre o que leva mais pedrada. Você está se posicionando? Você está realmente ocupando o seu lugar? Você está realmente escolhendo aquilo que você quer para a sua vida? Ou você está indeciso, de repente escolhendo a partir da escolha do outro? Com medo do que o outro vai falar, você não escolhe nem por você e nem por ele. Acaba ficando em cima do muro. Então, quem fica em cima do muro leva pedrada. E vai ficar levando pedrada a vida inteira, gente. Eu sei porque eu já levei muita pedrada. Eu não sei você, Alessandro. E a gente apanha muito da vida até a gente aprender, né? Sim, sempre a gente, principalmente depois que eu fiz o coach, foi onde que eu mais tomei pedrada. Porque aí a pessoa vem, mas você não, foi você falou no começo, você não é coach, você não aprendeu, para que serve esse diploma? E aí você começa a apanhar mais ainda. Mas uma coisa que a gente aprende no coach, nós aprendemos lá no Desafio Supremo, é se parar de ter peninha de si, sair do vitimismo. Falei, se tá levando pedrada é porque tá dando fruto. Assim como você falou de ficar em cima do muro, ninguém vai tacar pedra em árvore seca. De jeito algum. Se estão batendo é porque você está incomodando. Então, o conselho não se preocupa com a opinião dos outros. Mas se puder te ensinar alguma coisa, é isso. Você está no caminho certo. Porque incomoda. E tá tudo bem. Só que não se faça de vítima. E a Porque, gente cai fácil, né? Nessa questão o do medo do vitimismo, julgamento alheio, né? o vitimismo é um câncer. É uma doença. Ou você se liberta disso, ou você vai viver a vida inteira desse jeito. É um câncer. Ela vai destruir a pessoa, e a autoestima de uma pessoa com vitimismo não existe. Ela acha que ela está ganhando, se fazendo de vítima, todo mundo cuidando. Na verdade, ela está sendo auto-enganada por ela mesma. Ela está sendo enganada, tapeada. Ninguém chuta cachorro morto. Olha aqui, ó. Ninguém isso, Rô. Só que se fazer de vítima, você só vai se ferrar na tua vida. Porque você nunca vai assumir uma coisa que a gente chama de responsabilidade. Assuma a responsabilidade pelas suas vidas. Dói? Dane-se que dói. Só que se você está trabalhando a autoestima, se você estivesse aqui com a gente, desde o começo, e ouviu tudo que a gente falou ao longo dessas 4 lives, sobre se aceitar, sobre versões, enfim, sobre tudo. A Dani, tanto que ela sofreu lá atrás e tá sempre com aquele sorriso. Se você aprender um pouquinho hoje, você tem que aprender isso nessa live. Sai do vitimismo. Para de ter dozinha da tua vida e ficar esperando que os outros façam as coisas por você. Ninguém é menor do que ninguém. Deus já te fez perfeito demais, já te deu demais. Os nossos pais já deram a nossa vida, que já é bastante. Então, sai do vitimismo, porque senão nunca vai ter autoestima. A gente pode ficar falando aqui 10 lives, 10 anos, e se não sair desse câncer, dessa doença que só fica te empurrando para baixo, você não vai crescer. Não estou falando direto para ninguém, às vezes eu falo para mim também. Primeiro é para mim, depois é para o outro. A gente tem que se policiar para não cair nesse vitimismo. A Só que Ruth está sai. falando aqui, ó, Lê, que ela está onde ela está onde ela se colocou. E tem uma frase do Exatamente. Gaspareto que fala isso, né? A vida te trata como você se trata, você está onde você se coloca. E é exatamente isso aí que você está falando. O quanto a gente ainda às vezes cai nessa piscininha de cocô que o Axis fala, que é a piscininha de cocô mesmo, né? Que é o vitimismo. Então vamos sair dessa piscininha de cocô. Às vezes a gente cai, gente. Tá tudo certo. A gente cai. Também não vamos criar culpa aqui em relação a isso, né? A questão é, até quando? Até quando? Hoje em dia, eu caio, só que eu já percebo. É muito rápido. Coisa que antes eu ficava 2, 3 anos ali, né? Patinando. Então hoje a gente já acaba percebendo
E o que que isso está querendo mostrar? Quer dizer, por que que eu estou me colocando na situação de vítima e de coitadinho dessa situação? Sendo que, de repente, essa situação, essa pessoa veio para quê? Para estar despertando. É a mesma coisa em relação da provocação. A própria palavra diz, provocação, tá o quê? Querendo te provocar uma ação. Então, cada situação que vem na sua vida para te provocar, pessoa querida que está assistindo aí, e aqui para mim mesmo, cada pessoa na vida que aparece para te provocar, cada situação, cada lugar, não importa, e só está vindo para fazer com que você tome uma atitude. Está querendo provocar uma ação em você. Você escolheu essa pessoa em algum momento da sua vida, tá? Aceita que dói menos. Mesmo inconsciente, para essa pessoa despertar você, te tirar dessa piscina de cocô que a gente fala. Então, todos nós já passamos por isso ao longo da vida. Todos nós, de repente, estamos passando por um momento parecido, tá tudo certo. A questão é em que momento que eu escolhi isso para mim? Para que eu escolhi isso para mim? Então, pegar esse para quê, né, Alê? Não é o como. Pegar esse para quê e sair dali. Utilizar essa situação para isso. Sai disso. A gente já tem condições de fazer isso. A gente não precisa mais ficar aprendendo através da dor, né? Pedindo para sofrer. Então, a partir de hoje também, né, Ale? Pegar uma consciência aí, escolher aprender de uma forma mais leve. Escolher aprender sem sentir tanta dor assim. Por que que a gente parece que acaba tendo um vício, né? Por extremidades, por polaridades? Ou tem que estar 880, 880, ou tudo ou nada. Comigo tem que ser assim ou assado. Eu não aceito meio termo. Como assim? Não aceita meio termo, gente? Mas será que esse meio aí não é o mais próximo do equilíbrio que o Alessandro começou a falar no começo da live? Provocação, gostei dessa visão. Mas sabe por quê, Lourdes? Porque isso eu senti em mim. Olha que eu comecei a pegar. Hoje em dia eu faço assim, Alessandro, com cada palavra que se apresenta para mim. Por exemplo, a distração, né? O que que a distração faz com a gente? Ela distrai a gente de uma ação. Ela tira o foco de algo que a gente quer fazer. Aí eu fui. Então a provocação também está querendo me ensinar alguma coisa. Ela me provocou. E realmente tem situação que a gente fica com raiva, né? E quando a gente fica com raiva, se a gente souber canalizar essa raiva, sem ficar no vitimismo, sem ficar no drama, né? Na piscininha lá, a gente consegue criar bastante coisa a partir disso. É pegar a raiva, quando ela se apresenta, não vamos buscar sentir raiva, lógico, mas quando ela se apresenta, buscar essa raiva para criar. Para criar mais, para criar o quê? Projetos novos, criar felicidade, criar abundância, criar prosperidade, vitimizar versus provocar. Exatamente, Lourdes. Percebe? O que que isso está querendo nos mostrar, gente? O que que é certo sobre isso? Vocês estão percebendo? Como que a coisa é muito mais simples, né, Lê? É aquilo que a PNL diz lá, quando você falou da provocação, o princípio de 90-10. 10% é o que acontece. 90% é a forma como eu reajo pela situação. Então, se 90% é comigo, eu tenho muito mais controle da situação do que parece. Só que se eu entrar na posição de vítima, isso vai inverter, eu vou sempre perder. É como se eu estivesse apostando corrida num carro de Fórmula 1 contra o Fiatinho. Só que eu não sei o potencial daquele carro, eu vou perder o Fiatinho sempre. Exato. Isso vale para coisas simples como coisas bem mais mais assim complicadas, né? Mais inusitadas, vamos colocar assim. Tudo que acontece. Existe provocação em relação ao despertar, por exemplo, isso que a gente acabou de falar. Nossa, como assim? Você já está em tal nível, você ainda passa por isso? Mas você viu aquele fulano lá? Deixa eu colocar só um exemplo aqui. Tem o ator, eu não sei se essa minha amiga está aqui agora. A gente estava conversando a respeito, né? E surgiu um debate sobre isso. Acho que é Arthur Aguiar que ele chama, um ator da Rede Globo. E ele era casado com uma moça que é coach de relacionamento. Inclusive, o nicho dela é empoderar mulheres, né? Questão de relacionamento aí.
E ela descobriu que ele traía. Na verdade, que ele era um relacionamento abusivo, né? Ele era um abusador em potencial. Saiu nas redes sociais e tudo mais. E aí, o que a galera fez? A primeira coisa que eles falaram, Alessandro, você imagina, né? Como assim ela, uma coach, sofrer abuso? Aquilo veio para mim assim, pim! Como assim, gente? Ela é um ser humano normal, como todos nós, como qualquer pessoa. A questão é, ela reconheceu, né? Ela percebeu, acho que o casamento durou pouco tempo, pelo jeito. Talvez se ela não fosse coach, duraria muito mais tempo a situação, ela aguentaria ser abusada e por quanto tempo mais, né? E deu a volta por cima. Mas enfim, só para você perceber como que ainda a gente cai no julgamento, né? É aquele negócio como você fala, a situação dela é assim, para ver a ilha a gente precisa sair da ilha. De repente, você na posição de coach, se ela estivesse ajudando uma pessoa, ela teria uma visão mais panorâmica da situação para reagir. Agora, quando acontece com ela tá no imbróglio, ela tá no problema. É mais difícil, Exato. né? Exatamente. Eu não sei com você, porque comigo é muito mais fácil. É muito mais fácil olhar, é aquilo que você falou. A gente sai daí e consegue enxergar. Olhar para o outro, ajudar o outro, conduzir de certa forma no processo de coaching aí, é muito mais fácil. A gente consegue, parece que, enxergar melhor a questão, né? Isso na PNL e na hipnose a gente chama de o olhar dissociado. Então a gente está, vamos falar um português claro, a gente está olhando de cima, né? Então hoje eu costumo aplicar muito isso para mim. Eu começo quando eu tô caindo na piscininha, sabe? Hoje mesmo eu estava numa situação que eu estava caindo nessa piscininha. Conversei com uma amiga, né? E aí ela já me deu um clique. Opa, pera, calma assim. Vamos sair disso, né? Aí você começa a olhar de cima, como se você fosse uma terceira pessoa olhando a situação. Isso a PNL ensina muito. Ale, você tem cada insight, sabe? Você percebe que você está fazendo um papel tão patético às vezes, olhando de fora, né? É o que você falou, saindo da ilha para ver a ilha. É esse olhar de cima. Então você que está aí, quando você estiver passando por uma situação assim, que você não está conseguindo olhar, se você não tiver um amigo para te dar um clique ali para te acordar para a vida, faz isso, olha, procura sair. Como se você estivesse realmente olhando por cima da situação, do que está acontecendo. Você vai ter cada percepção e às vezes a gente percebe que a gente estava fazendo papel de patético e nem percebia. Por quê? Caindo no jogo de alguma situação, de alguma pessoa, entrando em provocação, caindo no vitimismo, né? Ficando, como que o Rogério Martins que fala, né? Batendo pezinho, porque estão fazendo isso comigo aqui, coitadinho de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Então, às vezes, a gente cai nisso. Então, é realmente sair da ilha para ver a ilha. Olhar com mais facilidade para a gente mesmo, né, Alessandro? E com mais amorosidade também, né? Claro. Hoje eu falei, estava fazendo uma sessão hoje à tarde, eu falei exatamente disso. Primeiro, a visão panorâmica e sistêmica do coach é privilegiado. Então, eu até falei para a pessoa, falei, quando eu estou falando para você ou quando eu escrevo alguma coisa, primeiro é para mim. Eu aprendi com aquilo. De repente serve para você. Eu aprendo, eu não tô te julgando, eu te falando, nossa, como que eu não tinha visto isso ou porque eu não tinha prestado atenção nisso ainda. Então, eu aprendi. Aí eu passo o meu ponto de vista daquilo que eu aprendi, de repente faz sentido para você. Só que a gente não fecha uma porta. Fica o diálogo aberto para a gente aprender mais. Outro ponto. Vera, Já que você falou dessa questão aí, eu achei bem bacana, que eu já me peguei várias vezes. Como que a gente faz isso e só percebe depois, né? Coisas que a gente posta em rede social, depois a gente vai ver, putz, era isso que eu estava precisando ouvir. A gente mesmo. sim? E é exatamente isso, a gente coloca para nós e depois acaba ajudando outras pessoas também, né? Mas percebe que sempre é para nós primeiro.
O tempo todo. Eu costumo falar que aquilo que a gente vê que está faltando no mundo geralmente a nossa parte não está sendo feita. Ou então, quando eu escrevo alguma coisa, é para mim. Aí eu falo, nossa, aí outra pessoa fala, nossa, eu me identifiquei com aquilo e isso serviu para mim. Mas é sempre para mim. O puxão de orelha e o carinho é para a mesma pessoa, para mim. Sempre. Vera, a gente foi entrando na live e acabou pulando algumas etapas. Vai lá. Vou te perguntar o que eu perguntei para os demais. Quando você, vamos chamar assim, o despertar da Vera começou pelo coaching. Sim? De certa forma, sim. Tá. Como era a Vera antes do coaching e depois? Principalmente em questão de autoestima. Eu buscava muito fora, né? Eu buscava muito fora. Sempre no externo, sempre aquela questão de ser incluída. Como eu tive uma história um pouco complicada, assim, desde a perda da minha mãe biológica, né? Então, assim, eu sempre tive um processo muito doloroso para ser resolvido dentro de mim. Então, antes do coach, assim, eu procurei constelação familiar, mas assim, como cliente, né? Passei pelo processo de coach também, foi onde eu me apaixonei e quis fazer, né? E fiz terapia com psicólogos tradicionais, foi fantástico, ajudou bastante. Mas assim, é engraçado, Ale, que esses dias eu estava falando com a minha amiga que eu vou fazer uma live amanhã, com a Alessandra Scarpim, sobre isso, né? Daquele filme Quem Somos Nós? Tem o Segredo, né? E tem o Quem Somos Nós, de onde viemos, acho que é Quem Somos Nós, né, que chama. Eu sei que tem dois, um é de onde viemos e o outro se chama Quem Somos Nós. Em 1900 e alguma coisa, assim, faz muito tempo já, eu tinha voltado de São Paulo para Birigui, né? Do nada, quer dizer, do nada, eu sempre me achei diferente das pessoas, assim. Diferente, assim, vamos colocar aqui para não achar que eu me sentia superior ou inferior. Mas simplesmente diferente, parece que eu buscava entender algo a mais, sabe? Que tinha alguma coisa a mais que ninguém estava me falando, me contando ou me escondendo. Aí eu comecei a assistir esse filme Segredo, ler o livro Segredo, comecei a pesquisar, naquela época não tinha computador ainda, né? E a gente ia na locadora, pegava o filme lá, Quem Somos Nós, O Segredo, só podia ficar para o final de semana, reservava de novo, assisti várias vezes, onde eu senti que eu tinha que buscar isso. E aí foi passando o tempo, eu fui estudando mais, lendo mais, o que ia surgindo eu ia colhendo. Aí quando surgiu essa questão do coaching, foi assim, um divisor de águas na minha vida, né? Foi onde eu realmente vi que não se tratava só daquilo que eu estava pensando, era muito além. É como se eu tivesse um muro na minha frente e um cercado, vamos colocar assim, se eu vivesse num local cercado e além daquele muro tivesse um mundo que eu nem imaginava que existia. Como ainda hoje, por mais que esse mundo tenha aumentado, eu sinto que ainda existe um mundo além desse que eu também não consegui enxergar ainda. Acho que a gente vai galgando esses mundos, né, Ali? Conforme a gente vai conseguindo dar conta de lidar com eles, né? Então a gente está só no caminho ainda. E aí eu fiz o coaching lá na academia, me apaixonei, foi assim, transformador para minha vida. E depois foram surgindo as terapias. Foi surgindo o Barra de Axis, foi entrando o Reiki na minha vida também. E eu fui abraçando isso com muito respeito, sabe? Com muito amor. E o Barra de Axis foi algo assim que realmente me trouxe um poder assim que nem eu imaginei que eu pudesse ter um dia, sabe? Uma questão de empoderamento. E aí eu conheci o Theta Healing também, o reiki xamânico, né? Que é o que chegou por último agora. Então, o que a gente vai percebendo? São ferramentas que vão chegando para expandir a vida da gente. E tudo que chega no momento certo, Alessandro, para a gente estar indo por um caminho que a gente, de repente, estava escapando, né? Peraí, você está escapando aqui, agora você vem por aqui, ó. O caminho da evolução é por aqui. E tudo que chega no momento certo.
que é para realmente a gente estar expandindo, estar evoluindo, estar buscando, e conforme a gente vai dando conta. Até esses dias, eu queria até a gente comentar aqui, que foi algo que deu bastante debate, eu fiquei bem contente, a questão daquela imagem do casal, né? Lembra que a gente colocou uma imagem lá? Cada um Sim, teve uma percepção daquela situação. Então, é justamente essa foi a intenção quando eu coloquei. Cada um vê com seus olhos. Cada um enxerga a situação conforme aquilo que aprendeu. E principalmente, gente, né? Conforme aquilo que a gente consegue dar conta. Então, se é uma coisa que hoje eu respeito muito em mim, nas pessoas, é essa questão do dar conta. Porque às vezes a gente exige de nós e a gente exige do outro. Não, mas se eu já consigo fazer isso, por que que fulano não está fazendo? Mas será que ele dá conta já de lidar com isso? Ou se não, o contrário. A outra pessoa está lá, voando, né? E eu tô aqui. Mas espera, será que eu já estou dando conta de estar pulando essa fase? Será que eu não tenho que aprender alguma coisa primeiro, antes de chegar lá? Por quê? Se eu pular uma etapa, será que eu vou dar conta de lidar com aquela situação de uma forma leve? A gente vai se virar de um jeito ou de outro, né, Lê? Só que o propósito já não é justamente facilidade, alegria e glória? Então, para que que a gente vai estar procurando, às vezes, sarna para se coçar, né? Eu costumo é muito aquela, respeitar hoje a questão do não pular etapas. exatamente, é o pai dando brinquedo para o filho. À medida que o filho vai crescendo, ele vai dando um brinquedo maior, um brinquedo que tenha mais peças. Ele não vai pegar e dar um brinquedo que o filho possa se machucar. Ele precisa aprender a andar de bicicleta para ganhar uma bicicleta maior. Assim é o caminho pelo autoconhecimento e a busca e o despertar que a gente falou hoje aqui na live. Você vai, o filme O Segredo, o documentário mostra isso. Você começa a caminhar numa estrada escura, à noite. O farol do carro só mostra os próximos 100 metros. Só que quando você chegar lá, ele vai iluminar mais 100 metros, aí você vai levando a estrada toda. Você não precisa enxergar a estrada inteira para caminhar. É só até onde o farol chega. E aí daqui a pouco mais 100, e mais 100, e mais 100, e aí você vai ampliando o teu horizonte e conhecendo um caminho que até antes a gente não conhecia. E quando nem percebe, já chegou lá, né? Já chegou. Se é que chega. Aonde? Chega Para lá onde? onde? Como assim? É, O que é certo sobre isso? até porque o fim acaba, né? A gente está caminhando para lá, mas ninguém quer chegar. Essa é a questão, né? E eu vi acho que da Monja Coen esses dias, justamente isso. Eu não sei se cabe aqui, mas eu lembrei agora. Às vezes a gente tem pessoas que têm uma mente sem julgamento também, tá, gente? Mas já caindo na real aqui, sem ficar escondendo isso também de ninguém, né? De nós mesmos, na verdade. A gente sabe que existe mente de todas as formas, né? Tem aquelas mentes que já atuam para o bem, aquelas outras que já nem tanto, né? Se a gente começa a exigir demais dessas mentes que já tem uma inclinação assim para o outro lado, para não estar trabalhando para a luz, vamos colocar dessa forma, essa pessoa que já não vem com o propósito de trabalhar para a luz, se ela conhece ferramentas de expansão, até a Monja Coen colocou nessa forma, né? Ela colocou o Hitler, por exemplo. Se ele tivesse mais ferramentas de expansão naquela ocasião em que ele se encontrava, o que teria sido, né? Já foi um holocausto o negócio lá, né? E se ele tivesse acesso a tudo isso que a gente tem hoje? Então, em algumas situações, não é nem tão interessante assim, né? Dependendo do para que a pessoa vai utilizar a ferramenta. Por exemplo, o próprio coach, né? Se a pessoa quiser direcionar uma outra pessoa para um outro lado, ela consegue também. Eu não sei nem se cabe aqui, mas eu não sei por que me veio isso aqui que eu lembrei e eu quis sentir de estar colocando. É justamente perceber quem está trabalhando para a luz e quem não está trabalhando para a luz. E você que está aí, você realmente escolhe trabalhar para a luz? Porque quando a gente escolhe, né, Ale, a gente encara isso sem medo, né?
com coragem e vai. E sempre com muito respeito, e essa questão de respeitar o tempo da pessoa, principalmente. Exatamente. Você me fez eu lembrar agora, a primeira palestra que eu fiz como coach, eu lembro que a primeira coisa que eu disse, eu falei, não importa até onde eu chego, onde eu vá, o que importa é que cada passo que eu der, eu vou honrar o nome de Deus e a missão que me foi confiada. E essa foi a decisão. Eu escolhi servir a luz. Eu escolhi viver para o bem. E aí, o coaching, como você disse, a gente pode chegar, você consegue manipular a pessoa através das ferramentas. E quando o cliente chega em mim e fala, esse coach é doido, porque fala assim, ó, você não tem que fazer nada. E não? Ah, mas eu quero. Ah, aí sim. Aquilo que você quer a gente vai buscar, mas você não tem que nada. Você não vai me cobrar, não. E aí a pessoa vai entendendo que é muito mais do que um resultado de conseguir um determinado resultado financeiro, ou um determinado ajuste de relacionamento, ou perder peso. Tudo isso são resultados. A gente vai em busca de outra coisa. E só vai saber quem quiser ser nosso cliente. Exatamente. É algo que eu tenho aprendido tanto, olha, e olha que coincidência não, né? Chegou um mestre meu aqui de um curso que eu faço, o Alan de Paiva, que eu tenho aprendido muito essa questão lá, de como estar. Alguém colocou o como antes e ele entrou em seguida. Como que eu vou estar aplicando? Isso eu aprendo com ele e com a doutora Vanessa, que é a esposa dele, né? Que são os meus mestres. Como que eu vou estar utilizando tudo que eu tenho aprendido? Então, realmente, a gente vai estar sendo contribuição com a humanidade, que ela acabou de colocar aqui. Eu vou fazer isso só por dinheiro? Que você acabou de falar, Alessandro. Ou se trata muito mais do que dinheiro? Porque quando a gente faz algo realmente por amor, quando a gente realmente cumpre a nossa missão, cumpre o nosso propósito, que é o que a gente está buscando, o Alê tem a mesma linha de pensamento que eu, por isso que eu caminho com ele. O dinheiro é consequência, gente. O dinheiro, ele vem. E a gente não tem que esperar por ele. A gente simplesmente tem que fazer o quê, Alê? Seguir. Segue no propósito. Continua fazendo. Segue caminhando. Surgiu uma distração aqui. Opa, distraí, tá bom. Vou voltar no caminho. Vamos para cima. É simplesmente seguir a nossa missão o tempo todo. Porque vão surgir implantes distratores. Isso a gente aprende no bar de Axis, né? Implantes distratores vêm para tirar a gente do quê? Do nosso foco, distrair da nossa realidade. Às vezes vem em nome, sabe do que, Alê? Você sabe, né? Melhor do que eu, talvez. Vem em nome de ilusão. As ilusões da vida, né? Só que aí, isso o Carlos Torres também honrando aqui, né? Ele sempre fala que a desilusão até tem a ver com Jesus Cristo, é a visita da verdade. Então, toda vez que a gente precisa sair da ilusão, a gente tem que passar por um processo de desilusão. E a gente sofre quando fica desiludido, né? Na verdade, isso é um presente. A desilusão é a visita da verdade. A hora que você está realmente sendo liberto de alguma ilusão que está te prendendo, que está te limitando, que está te tirando do teu foco. Olha o que o Alan colocou aqui. E o dinheiro vai correr atrás de você. Se a gente seguir a nossa missão, se a gente fazer aquilo que é congruente com o que a gente sente, com o que é certo para nós, está em consonância com o nosso Criador, aquilo que você acabou de falar, com Deus. O dinheiro, sabe o que acontece ali? Ele vira um imã, ele corre atrás da gente. Ao invés de a gente ficar correndo atrás dele o tempo todo que nem louco. Então, vamos procurar também, gente, já autofala, tá? Igual você falou, Lê, falando para mim e já falando para vocês, vamos sair da ilusão. Não importa que tipo de ilusão, se é em relação ao dinheiro, se é em relação a pessoas, se é em relação a amigos, se é em relação a poder, que é uma coisa que ilude muita gente também. O que é realmente o poder? O que é o verdadeiro poder para você, Alê? Uma pessoa empoderada. Eu gostaria de ouvir seu ponto de vista sobre isso. Nossa. Bom, vou no que meu coração falou agora. Poder de verdade é aquele que serve. Eu não entendi, perdão. Poder de verdade é aquele que serve.
Aquele que serve. Puta! Se a gente não serve para servir, a gente não serve para viver, né? Ô, Deus, eu gostei Seria mais dessa ou frase. menos isso, né? Fazer um post disso depois para eu não esquecer nunca mais. Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver, gente. Por que será que a gente está aqui, Alessandro? Você trouxe uma. Me arrepiou agora aqui, cara. Servir. O filme Poder Além da Vida, se quem não assistiu ainda, gente, a gente indica aqui, né, Leo? A gente fez a nossa tese no coach foi sobre ele também, né? Sim. Assistam Poder Além da Vida, que fala sobre isso, essa questão do servir também. O maior poder é estar no seu lugar. Exatamente, Ali, isso eu aprendi com vocês. Falei A isso hoje, gente a se nossa cliente. posicionar. Ela falou assim, eu não tenho aqui agora, mas ela estava falando da depressão. Eu falei, ó, coach não trata depressão, pelo amor de Deus, não interprete mal. Mas o que, que é depressão no meu ponto de vista como ser humano? Eu peguei uma lapiseira, mostrei para ela. Falei, tá vendo? O que é isso? Ela falou, uma lapiseira. Perguntei, o que, que é uma lapiseira? Essa lapiseira quer ser uma caneta vermelha agora. Só que toda vez que ela tenta escrever, não sai vermelho, sai grafite. Ela falou, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Não, eu falei, vou te explicar. Por mais que ela force, ela vai sempre ter uma lapiseira. Agora, se ela olhar para ela com amor e falar, nossa, eu sou uma lapiseira, qualquer caneta vermelha pode conseguir, ela nunca vai conseguir fazer o que eu faço. Porque eu nasci para ser lapiseiro. E aí entra o poder que o Alan falou de ser você. De estar no nosso lugar, né? No nosso lugar. E Exatamente. honrar isso, né? Honrar Honrar. isso de verdade. Ô, Vera, Isso é nós temos lindo. pouco Oi, Ale. tempo. Hoje eu estou marcando o tempo para não ficar perdido igual aquele dia. Então vamos falar dos 21 dias. Vamos. Bom, deixa eu começar. Os 21 dias foi um presente que nós demos depois da série de 3 lives que nós fizemos no Instagram da Vera. E superou, além de expectativa, superou o maior sonho. O resultado que aquilo deu no final de 21 dias para as pessoas que decidiram fazer por merecer. Respeitando foi muito leve, sem cobrança, fez quem quis. E quem chegou até o final alcançou o propósito que a gente tinha colocado. E isso é muito bom. Tão bom que a gente decidiu continuar. Por isso que na última live era com a Vera para a gente coroar, agradecendo já o Manuel, a Dani, a Monirê e a Denisa que estiveram antes comigo. E agora a Vera é para fechar o trabalho incrível que vocês fizeram comigo aqui ao longo desses dias. E quem quiser participar da segunda edição dos 21 dias, é só fazer contato comigo e com a Vera. Pode ser pelo direct. É incrível. O pessoal que está aqui, que participou, pode deixar um comentário de como que é. Mas vale a pena. Então, se você quiser participar com a gente... Ô Vera, caiu a sua conexão? Tivemos várias transformações, né, Ale, nesses 21 dias? Exato. Tivemos Exato. depoimentos maravilhosos de pessoas com a vida transformada. Quanta descoberta. E quanta leveza, né, Ale? Quanta leveza. E teve gente que falou assim, mas eu vou ter que falar alguma coisa. Eu falei, você não tem que nada. Você só faz aquilo que você querer dentro dos 21 dias. Todas, são 21 ações, 21 ferramentas que a gente vai usar, totalmente simples. Uma criança é capaz de fazer. Então, se uma criança faz, você também faz. É simples. Se você acha que precisa da nossa ajuda, da nossa mentoria para elevar a tua autoestima, se você escolhe confiar em mim e na Vera, você tem que estar na segunda edição do grupo de autoestima. E eu não falei, é de graça. E não tem pegadinha, é de graça de verdade. O pessoal que esteve no primeiro pode confirmar isso aí nos comentários. Não teve cobrança, não teve nada, nem R$1. Nós nos doamos, foi isso aí, doação, amor,
missão de vida que a gente quer fazer e contribuir. E nem precisa falar que o universo já devolveu para a gente muito além do que a gente merecia nesses 21 dias. Né, Isso que eu ia Vera? falar, Lê. Eles não têm ideia do quanto eles nos pagaram, né? Eles não fazem nem ideia do valor que eles nos pagaram. A energia de troca foi gigante, foi maravilhosa. E a gente tem mais a agradecer ao pessoal que participou do que eles a nós. Eu digo por mim, porque foi Com assim certeza. uma troca muito linda, maravilhosa, viu? Então fica assim, quem quiser participar dos próximos 21 dias, que vai começar dia 5 de outubro, manda mensagem para mim ou para a Vera no direct ou no nosso WhatsApp, que a gente vai te adicionar no grupo específico do 21 dias segunda edição. Tem surpresa lá já esperando. Tem spoiler, né, Tem, Felipe? Tem tem surpresa surpresa, lá. tem surpresinha. Primeiro, perdeu. Vai ter coisa melhor ainda. Como Melhorou. pode Olha que melhorar, Alê? quando pode melhorar ainda Como mais. pode melhorar ainda mais, né? Isso Isso, aí. Felipe, sem cobrança financeira, sem cobrança de participação, faz quem quer, mas quem faz ganha. Exato. Ninguém tem que nada, né, Lê? Já você falou aí, mas ninguém tem que nada, nada na vida, né? Mas É. quem chegou até o final teve a vida transformada. Foi muito legal, foi show de bola. O amor E nos eu falar amou. agora, Gratidão pô, por tudo. 3 minutos, Vera, você vai encerrar como todo mundo encerrou. O propósito das lives era trazer uma mensagem de esperança quando todo mundo está falando de suicídio. Não estou dizendo que é errado falar do Setembro Amarelo, muito pelo contrário. Mas a gente quer mostrar que viver vale a pena. E que existem pessoas que estão aqui para estender a mão para quando se você precisar, se você querer. Então, qual que é a tua mensagem de esperança para essas pessoas A que vida é um sequer pensou presente. em desistir? A vida é um presente, apenas viva. Viva sem olhar para o lado, viva. Quando eu digo sem olhar para o lado, é sem se preocupar com o que o outro está falando, tá? Não é para não olhar para as pessoas mais, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, viva, seja feliz. Simplesmente se permita. É o que Deus pede de nós. Ninguém tem que nada. A única coisa que a gente tem aqui, que Deus quer de nós, gente, seja feliz. Seja você. Seja você. Seja você. Sem querer agradar ninguém. Porque a depressão começa quando a gente começa a querer viver pelo outro, como o Alan falou aqui, quando a gente sai do nosso lugar e começa a querer tomar o lugar do outro. Viva no seu lugar, se posicione. E a partir disso, é só vitória. E gratidão. Gratidão pela participação de todos vocês aqui, quem esteve com a gente na live de hoje, nos grupos 21 dias. Ale, gratidão pela parceria, você é um amigo, irmão, assim, fantástico, que eu honro, respeito, reverencio com todo carinho e que a gente vai voar muito ainda, muito, 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 tá só começando. Gratidão pela sua vida, viu? É recíproco, Vera. Gratidão. Falei outro dia lá, desde o começo, quando eu te conheci pelo Facebook, parecia que tinha algo mostrando que alguma coisa iria acontecer. Levou um tempinho, mas já está acontecendo. E daqui para frente, Deus vai abençoar coisas muito maiores para nós. Não para a gente ser maior que ninguém, mas para a gente evoluir cada dia mais. Reforçando sempre. Tudo que a gente faz é por nós. De repente E faz sentido foguete para não dá outras ré. pessoas. Não. Tudo que a gente Foguete não faz dá é para ré. nós. Isso aí, meu amigo. Gratidão, gente. Um abraço. Encerrando, gente. Obrigado quem esteve aqui com a gente até agora. Encerrou o tempo mesmo, já vai cair aqui. Deus abençoe a vida de vocês e não desistam. Conta com a gente sempre. Gratidão, Felipe. Gratidão, Fê. Tamo junto.